João, capítulo 13, dos versos 34 ao 38. Diz assim: Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Se tem uma coisa que fascina o ser humano, é a história de um grande herói. Nós somos uma sociedade cheia de flagelos, cheia de problemas, cheia de limitações, e a ideia de um super-herói sempre encanta o imaginário de uma pessoa, principalmente de uma criança, que cresce com aquela ideia de superação, de coisas sem limites. Me lembro que na minha infância eu assistia muito Liga da Justiça, aqueles episódios, por mais que fossem repetidos, sempre me encantava. Aquelas histórias do bem vencendo o mal sempre foi algo que trazia algum tipo de conforto ao coração. Hoje em dia, os grandes sucessos de bilheteria do cinema são filmes do gênero, porque o herói traz em si algo além do humano, algo que está acima do humano. Nós até temos essa mistura quando criaram X-Men, a mistura do humano e o herói, a mistura do humano com um ser dotado de poderes sobre-humanos. E não é à toa que esse tipo de universo nos fascine. Tem uma escritora brasileira, uma jornalista chamada Eliane Brum, que no seu livro A Vida que Ninguém Vê, ela fala uma frase que me toca muito e me faz pensar. Ela diz: qualquer ser humano, de qualquer jeito, em qualquer lugar, é mais interessante do que qualquer herói. Essa história que a gente acabou de ler, essa passagem de Pedro, esse homem impetuoso, muitas vezes extravagante, impulsivo, ela nos faz pensar esse lado não humano que muitas vezes achamos ter e por isso muitas vezes espelhamos nos heróis. Pedro não conhecia a si mesmo, mas Jesus o conhecia. Pedro já caminhava com Jesus já há quase 3 anos. Esse episódio narrado já é bem próximo da prisão de Jesus e sua morte. E Pedro, nos seus impulsos, ele sempre dizia: Mestre, eu não vou dizer que não vou deixar que te prendam, eu não vou deixar que te matem. Onde você for, eu vou. E nessa leitura que fizemos, ele diz: para onde você vai? Eu quero ir também, eu nunca vou te abandonar. E Jesus, com um olhar singelo de amor, diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Muitas vezes na nossa vida nós temos esse impulso de achar que somos capazes de superar todas as coisas, que somos capazes de transpor limites. E quando essas coisas não acontecem, nos bate uma frustração, nos bate um desânimo, uma tristeza, quando percebemos os nossos limites, a nossa limitação diante dos nossos olhos. Mas Pedro, nesse episódio, ele estufa o peito de como alguém que acredita muito em si mesmo e afirma a Jesus que aonde ele for, ele também iria. Não é à toa que esse universo de heróis tanto nos atrai.
essa coisa de, em um piscar de olhos, destruir, em um piscar de olhos, mudar uma situação, não se parece muito com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas, com os nossos limites. Quando vamos a uma sala de cinema assistir um filme do gênero, nós ficamos empolgados, felizes, porque vemos o triunfo do bem, vemos coisas aparentemente impossíveis de serem resolvidas, se resolverem num piscar de olhos, num poder, numa virtude que aquele herói possui. Na vida real as coisas são muito diferentes. E a vida real foi dura com Pedro. Logo após esse episódio, quando Jesus é preso e os discípulos são interrogados, Pedro também é interrogado se o conhecia, e por 3 vezes Pedro o negou, entregando toda a sua humanidade, toda a sua fraqueza, todo o seu limite. Pedro sucumbiu à sua própria humanidade. Ele achava que era alguém, mas a verdade se revelou totalmente diferente. Mas Jesus amava tanto a Pedro que promoveu encontros com ele antes de subir ao céu. E no último encontro, naquela praia, quando os discípulos haviam voltado para pescar, e eles, ao ouvir a voz daquele homem que estava à beira da praia, pedindo que lançassem a rede do outro lado, eles obedecem, a rede vem cheia de peixes, e alguém diz no barco: é o Senhor. Pedro não hesitou em nenhum momento, pulou na água, chegou primeiro que os seus amigos e teve uma conversa reveladora e transformadora com Jesus. Naquele episódio, Jesus pergunta para ele por 3 vezes se ele o amava, como se fosse uma espécie de apagar o passado da negação por 3 vezes. Agora Jesus o pergunta se ele o ama de verdade. Pedro, constrangido, na 3ª vez diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Como quem diz: tu sabes que eu te amo, mas eu reconheço que sou limitado, eu reconheço que não sou um herói, eu reconheço que o meu amor é pequeno por ti. Eu achava que era uma pessoa, eu achava que era alguém inquebrável, invencível, mas eu me enganei. E Jesus, com aquele olhar singelo, disse: então Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro é o primeiro discípulo a ser nomeado um apóstolo de Jesus após esse episódio. Sim, é muito bonito a história dos heróis, mas são apenas fantasias. A gente pode se divertir, aquelas histórias podem nos entreter, mas elas estão muito distantes da nossa realidade. Eu gosto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No seu 1º capítulo, no verso 6, ele diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra há de completá-las na vida de vocês em Cristo Jesus. Nós somos limitados, sim, nós temos fraquezas, nós temos virtudes, mas é tão bom saber que nós temos um Deus que acredita que nós estamos num processo de crescimento, num Deus que olha para a gente não como estamos, mas como nós nos tornaremos. Pois assim foi que Jesus olhou para Pedro, não para aquele homem fraco que no momento crucial o nega, mas naquele homem que reconhece a sua fraqueza, o seu limite e diz: sim, eu te amo, mas o meu amor é pequeno. Deus tem nos convocado, Jesus tem colocado sobre nós a sua obra, mesmo sabendo que nós somos limitados e que ainda dependemos dele, nós dependemos de crescimento, de amadurecimento, e isso é tão confortante, isso é tão bom a gente conhecer e reconhecer que Deus tem nos convocado sabendo das nossas imperfeições. Isso não é motivo para relaxarmos, mas para prosseguirmos para o alvo que está proposto e está diante de nós. Com nossas limitações, com nossas fraquezas, mas com um amor
profundo por Jesus e pela sua obra, que nós aceitemos o desafio de servi-lo, de fazer o seu reino crescer como seres humanos, falhos, imperfeitos, mas com quem Jesus tem contato. A sua vida tem sido assim? Que Deus abençoe e te dê uma ótima semana.